Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Então pessoal, em 1945 a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, mas para a Europa o sofrimento estava longe de acabar. Cidades inteiras haviam sido destruídas pelos bombardeios, estradas e ferrovias estavam inutilizadas, as fábricas haviam parado e milhões de pessoas viviam em condições extremas de pobreza, fome e desemprego. Países como a Alemanha, França, Itália e Reino Unido enfrentavam uma crise profunda. A produção agrícola era insuficiente, a inflação crescia e a população dependia de ajuda externa para sobreviver. Além disso, havia um clima de instabilidade política, devido a greves, revoltas sociais e o crescimento de partidos comunistas que preocupavam as potências capitalistas. E é nesse contexto que surge o Plano Marshall, um dos programas econômicos mais importantes do século XX, que mudaria os rumos da Europa e do mundo no pós-guerra. Então, o que foi o Plano Marshall? Ele foi um programa de ajuda econômica criado pelos Estados Unidos em 1947, com o objetivo de reconstruir a Europa devastada pela guerra. Seu nome oficial era Programa de Recuperação Europeia, mas ficou conhecido como Plano Marshall em referência ao então secretário de Estado norte-americano George Marshall, que apresentou a proposta em um discurso na Universidade de Harvard. A ideia desse plano era simples: ajudar financeiramente os países europeus a se reconstruírem, reativando suas economias, restaurando a produção industrial e agrícola e garantindo estabilidade política e social. Mas por que os Estados Unidos criaram o Plano Marshall? Os Estados Unidos não agiram apenas por solidariedade. Havia motivações econômicas, políticas e ideológicas. Então vamos iniciar pelos motivos econômicos. A Europa era um grande mercado consumidor de produtos americanos. Com a Europa destruída, os Estados Unidos corriam o risco de enfrentar uma crise de superprodução. Reconstruir a Europa significava garantir parceiros comerciais fortes. Já os motivos políticos e ideológicos eram: devido ao avanço do socialismo e do comunismo, isso fazia os Estados Unidos se preocuparem. A União Soviética ampliava sua influência no leste europeu, e a miséria poderia levar as populações a apoiarem regimes comunistas. Assim, o Plano Marshall também foi uma estratégia da Guerra Fria, mesmo antes dela ser oficialmente declarada. Lembrando, pessoal, que as potências ocidentais e a União Soviética só foram aliadas durante a Segunda Guerra, mas elas nunca foram amigas, só foram aliadas devido a um inimigo em comum. E agora, como que esse plano funcionava? Então, entre 1948 e 1952, os Estados Unidos investiram cerca de 13 bilhões de dólares em países europeus. Essa ajuda incluía dinheiro para a reconstrução, envio de alimentos, envio de máquinas e equipamentos industriais, envio de combustíveis e assistência técnica. Os países beneficiados precisavam cooperar entre si, organizar planos econômicos e garantir a estabilidade política, além de manter economias alinhadas ao capitalismo. E quais países receberam essa ajuda? O Plano Marshall ele beneficiou principalmente os países da Europa Ocidental, tais como Reino Unido, França, Itália, Alemanha Ocidental, Bélgica, Holanda, Grécia e Turquia. Lembrando que a Alemanha Ocidental porque a Alemanha foi dividida em duas. Inicialmente, todos os países europeus foram convidados, inclusive o do leste europeu. Porém, a União Soviética recusou a ajuda e proibiu seus aliados de aceitarem. Então, essa decisão aprofundou a divisão da Europa em dois blocos: a Europa Ocidental capitalista e a Europa Oriental socialista. Então, com o Plano Marshall, marcou simbolicamente o início da Guerra Fria,
o período de tensão entre os Estados Unidos, que é do âmbito capitalista, e a União Soviética, que é do âmbito socialista. E como resposta ao Plano Marshall, a União Soviética criou o Comecon, um sistema de cooperação econômica entre os países socialistas. A partir desse momento, o mundo passou a viver sob a lógica da bipolarização, com os dois grandes blocos disputando influência política, econômica e ideológica. E quais foram os resultados do Plano Marshall? Inicialmente, houve a recuperação econômica, as indústrias foram reconstruídas, a produção agrícola aumentou e os empregos foram gerados. O segundo ponto foi a estabilidade política, redução da fome e da miséria, o enfraquecimento de movimentos radicais e o fortalecimento de democracias liberais. E o terceiro ponto foi a integração europeia. O Plano Marshall acabou incentivando a cooperação entre os países europeus, sendo um passo importante para a futura União Europeia. E dentro desse plano teve um caso que ficou aí marcado, que é devido à Alemanha Ocidental, onde um dos maiores beneficiados, foi a Alemanha. Após a derrota na guerra, o país estava destruído e dividido. E aí, com essa ajuda do Plano Marshall, a indústria foi reconstruída, a economia cresceu rapidamente e surgiu o milagre econômico alemão. Esse crescimento transformou a Alemanha Ocidental em uma das maiores potências econômicas da Europa. Então, pessoal, nesse caso não foi a Alemanha como um todo, foi a Alemanha Ocidental. E quais são as críticas ao Plano Marshall? Apesar dos resultados positivos, o Plano Marshall também recebeu críticas. Por quê? Favorecia os interesses dos Estados Unidos, aumentava a dependência econômica da Europa, excluía os países socialistas e reforçava a divisão do mundo. Para a União Soviética, o plano era uma forma de imperialismo econômico. O Plano Marshall no mundo atual. O Plano Marshall tornou-se referência histórica. Até hoje, quando se fala em grandes programas de reconstrução ou ajuda internacional, a comparação é feita com ele. Ele mostrou que economia, política e ideologia caminham juntas nas relações internacionais. Então, pessoal, o Plano Marshall ele não foi apenas um plano de reconstrução. Ele foi um instrumento econômico, uma estratégia política e um marco da Guerra Fria. Esse foi um passo decisivo para a recuperação da Europa Ocidental. E aí, entender o Plano Marshall é essencial para compreendermos o mundo pós-Segunda Guerra Mundial e os conflitos que moldaram o século XX. Então, pessoal, se você gosta de ler livros sobre biografia de grandes personagens da história, vou deixar aqui algumas indicações de livros para vocês e vocês podem entrar em contato com a Livraria Gustavo, tá bom? E se você gostou desse vídeo, peço que curta o vídeo e se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado!